Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, convido a abrir a Bíblia, por uma questão de ler na Bíblia, não é? E de colocar aqui, mas com certeza esse texto é conhecido de todos nós, até daqueles que não são habituais leitores da Bíblia, mas com certeza conhecem o texto que eu vou ler neste momento, nesse instante. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Então convido você a recitar comigo. Vou pedir para nem colocar na tela, tá certo? Para recitar comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, alguns podem perguntar qual é a implicação disso. Alguns podem até dizer, deve haver mais alguma coisa do que simplesmente acreditar. Ninguém dá nada de grande valor. Deve haver um preço escondido. E as pessoas tentam de alguma forma compensar isso. Um certo pastor britânico chamado Morgan Campbell, ele passou um tempo considerável nos Estados Unidos no período das guerras. E certa vez, durante uma série de encontros de evangelismo, um mineiro disse ao pastor Morgan que ele daria qualquer preço para acreditar que Deus iria perdoar os seus pecados. Mas ele dizia, eu não posso acreditar que Ele irá me perdoar se eu simplesmente me chegar a Ele. Se Ele pedir qualquer preço, eu acredito que Ele vai perdoar. Mas eu não acredito que Ele vai perdoar os meus pecados por simplesmente eu chegar a Ele e pedir o perdão. E o pastor Morgan olhou para aquele homem e perguntou, você trabalhou na mina hoje? E o homem disse, sim, eu trabalhei. Como você saiu dela? E ele respondeu, da forma que eu saio todos os dias. Entrei no vagão, no elevador e fui trazido para cima. Quanto você pagou para sair da mina? O pastor perguntou àquele homem. E ele disse, eu não paguei nada. E o pastor perguntou, você não ficou com medo de confiar no vagão, já que você não pagou nada? Já que você veio nele de graça? Não era barato demais? E ele disse, não foi barato, porque o custo é para a firma pagou um preço bem alto, para que eu pudesse subir no vagão. A salvação teve um preço alto, Deus entregou o seu Filho amado, Jesus. Irmãos, esse texto, este versículo que contém 28 palavras, ele encerra a mais bela de todas as mensagens. E eu perguntei ao nosso querido ministério pastoral hoje, e quero perguntar aos irmãos nesta noite, você conhece na história, nós temos tantas religiões, existem tantos deuses, você conhece a história de alguma religião, onde o Deus daquela religião faz uma declaração de amor aos seus adoradores? Alguém conhece? Alguém já leu sobre isso? Pastor, eu li de um Deus, de um povo tal, que está escrito que aquele Deus fez uma declaração de amor por aquele povo. Já leu, Glaucio? Com toda a sua relações públicas aí, já leu alguma coisa? Alguém já leu alguma coisa? Meu professor André Mota, que é um leitor também assim, já leu alguma coisa que algum Deus de alguma nação? Meu professor Adiel, caminhando aí nos passos do professor André Mota, já leu alguma coisa a esse respeito? Alguém já leu? Em alguma literatura está escrito que um Deus
ama os seus adoradores? Eu só conheço na Bíblia. Eu só conheço a história do Deus que nos criou. E sabe por que Deus declara que nos ama? Primeiro, porque Ele nos criou. Quando a Bíblia declara que Deus amou o mundo, não está dizendo que Deus ama de uma forma genérica. Deus ama Pedrinho. Deus ama Andréia. Deus ama individualmente. Deus ama Joyce. Deus ama individualmente cada um de nós, porque Deus amou. No lugar do mundo você coloca o seu nome. Porque Deus amou Samuel. Porque Deus amou Edivaldo. Olha, você pode perguntar: o que eu fiz para Deus me amar? O que eu posso fazer para Ele me amar mais? Vou frustrar você. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Porque Ele é o Deus que criou você e que te ama. Por amar você, esse Deus traçou um plano na história para te resgatar, para resgatar a mim. E neste plano Ele mandou Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, veio a este mundo e se entregou. Não há história de amor mais bela do que esta. Às vezes nós, por conhecermos tanto o texto, perdemos o sentido desse texto. Quando nós os apaixonados, quando você se apaixona por alguém, coisa mais que vai impactar você hoje é receber uma mensagem de WhatsApp, né? Na minha época eu recebia uma carta, um cartão. Hoje é uma mensagem de WhatsApp, não é nem mais o e-mail, é uma mensagem de WhatsApp, dizendo: eu te amo. Aqui é o WhatsApp de Deus, viu? O WhatsApp de Deus está aqui. O número, João 3,16. Porque Deus amou Júlia. Porque Deus amou Sara. Porque Deus amou Luiz Pedro. Porque Deus amou Clara, Riane, Andréia. Porque Deus amou. Já imaginou? Pensa aí um pouquinho. Deus me amou. Talvez tenha um monte de pessoas que não lhe amam. Talvez um monte de pessoas que tenham dito tanta coisa, que tem magoado você, machucado você. Mas a Bíblia diz que Deus amou você. Deus amou o mundo. Porém, o Deus que amou o mundo, e que em amar o mundo aí é as pessoas, Ele se entregou por nós. É o mesmo Deus que através do seu apóstolo vai nos dizer em 1 João 3, não ameis o mundo. E aí eu pergunto, como a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e a mesma Bíblia diz que não ameis o mundo? É porque o nosso idioma português, ele às vezes não expressa as palavras, Joaquim, como elas precisam ser expressas. Quando a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo, está dizendo que Deus ama você, Sandro. Que Deus ama você, Patrícia. Que Deus ama cada um. E quando a Bíblia está dizendo que não ameis o mundo, a Bíblia está dizendo: não ameis o sistema de valores deste mundo, não ameis o império das trevas que está neste mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia está dizendo: se alguém, e Jesus diz isso, ama o mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Mas Deus não te deixa de amar. Deus amou.
E o que implica esse amor de Deus? Existia uma condenação sobre a minha e sobre a tua vida. Existe uma condenação sobre a humanidade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, você sabe quem é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna, é Jesus. O dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. Talvez você pense como aquele mineiro e diga: pastor, mas não tem um preço? Já teve e já foi pago. Fica de pé em nome de Jesus.